Boa noite. Hoje é dia 1 de outubro de 2025. Respondendo umas perguntas aí, inclusive vai servir, isso aí vai servir para um colega meu que está com uns probleminhas aí nos seus vegetais em casa. Ok? Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que tudo que eu vou falar aqui, resumir aqui, tem a indústria farmacêutica, digamos assim, a indústria de agrotóxico, não dizem isso aos produtores rurais, nem tampouco os agricultores, né? Justamente para vender o produto, para fazer a propaganda, às vezes enganosa, entendeu? Bom, o assunto é o seguinte: por que sempre existiu doenças e praga das plantas, dos vegetais? O que é que ocorre para que isso possa acontecer? Tem vários fatores, N fatores, mas um dos principais é comida, no linguajar bem simples, e as mitocôndrias. Vou explicar aqui, como é que eu posso dizer assim, numa linguagem bem simples para que vocês possam entender. As pragas, elas são causadas por animais como inseto, lesma. As doenças por micro-organismos, como fungo, bactéria, vírus e outros fatores ambientais, como, por exemplo, falta de luz, de nutrientes, manejo inadequado, levando à fragilização dos vegetais em si, com a proliferação de insetos e outros agentes. Tem as causas biológicas, que são pragas e as doenças, como cochonilha, largato, água, lesma, caracóis, danificam a planta, sugando a sua seiva e cometendo nas folhas, no fruto, entendeu? E as doenças são causadas por micro-organismos, como diz, fungo, causa mofo, causa ferrugem, causa milho, oídio, favorecendo com excesso de umidade. Geralmente é assim. As bactérias são micro-organismos celulares que causam problemas às plantas, como mancha, lesão nas folhas, lesão no caule. O vírus já é diferente, é um agente que pode afetar as plantas, causando anormalidade no seu desenvolvimento, principalmente leguminosas. Nematóide, que eu falei anteriormente, que são vermes microscópicos que podem prejudicar o crescimento das plantas. Agora, tem os fatores ambientais e o manejo. Umidade e excesso de água é um dos fatores, provoca a proliferação de fungos e insetos. Iluminação, falta de luz, falta da fotossíntese vai prejudicar. Nutrição, que é a deficiência de nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e outros nutrientes. Isso aí causa desequilíbrio nutricional da planta, ocorrendo o ataque de pragas, de fungos, bactérias. Temperatura é ideal, crucial para o desenvolvimento das plantas. Como calor, umidade, pode favorecer a infestação de certos micro-organismos. Manejo inadequado, falta de rotação de cultura pode favorecer o aumento de pragas, de doenças e patógenos. A ausência de inimigos naturais, que eu vou falar depois sobre controle biológico. Falta de predadores naturais pode diminuir a população de pragas, crescendo rapidamente, aumentando a população. Plantas que possuem as mitocôndrias funcionam como energia da planta, que ela realiza a respiração celular para produzir ATP, energia. A principal fonte de energia para a planta são as atividades celulares que ela tem. Como animais utilizam as mitocôndrias para decompor açúcar, produzindo a fotossíntese dos cloroplastos, convertendo energia, água e gás carbônico. É a função dela. Agora, a principal função é a produção de energia das mitocôndrias. Que, por exemplo, as mitocôndrias quebram as moléculas de açúcar em glicose, reagindo com oxigênio para produzir ATP, que é essencial para a vida da planta. É uma das causas principais. A relação com os cloroplastos, as mitocôndrias trabalham em conjunto, que é responsável justamente pela fotossíntese. Os cloroplastos produzem glicose, oxigênio e luz e gás carbônico para o vegetal. E as mitocôndrias utilizam essa glicose e essa energia, a energia ATP, para a respiração celular. Por isso que as mitocôndrias são importantíssimas para os vegetais.
Sem as mitocôndrias, os vegetais não vivem. Não vivem. Por exemplo, a presença de célula eucariótica, uma delas, incluindo plantas, fungos, animais, e por aí vai. Então, o que eu queria falar aqui é o seguinte: a indústria farmacêutica, entre aspas, né, que é como eu falei, que produz e que vende os agrotóxicos, as multinacionais da vida, escondem isso para a classe agricultura. Escondem. Não querem falar isso aí. Por exemplo, tem um controle biológico. Não é que é o uso de insetos para combater a própria praga e a própria doença. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Bufera baciana combate como é que se diz? Combate o moleque da bananeira. A outra aí que eu vou falar, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o metarrizo, para cana de açúcar. Usar insetos na propriedade, insetos predadores como a joaninha, tem N insetos predadores. Então isso vai diminuir a quantidade de agrotóxicos, fazer um monitoramento. Então todo agricultor tem que botar na cabeça. Vou ver se consigo dar uma palestra para a semana aqui na Associação dos Produtores Rurais. Tem que botar na cabeça que a doença e a praga, ela existe. Agora tem que atacar a causa. Esse é o problema, tem que atacar a causa. E não ficar de braços cruzados esperando ela chegar. O que é atacar a causa? Isso que eu falei anteriormente. Tudo que eu falei anteriormente é causa. Má adubação, uma irrigação mal feita, o vegetal não tem insolação, certo? Problemas ambientais, aí não é com a gente, né? É coisa lá de cima, certo? Mas o vegetal estando feito análise de solo, estando com os macro e micronutrientes, tendo a irrigação completa, certa, né? Fazendo todos os estratos culturais. Se for um vegetal que é 3, 4 meses, o fixo não, mas um vegetal que dura 3, 4 meses, só com folhagem, você faz a rotação de cultura. Por quê? Porque ali aquele nutriente que está ali, plantando em outro canteiro, já vai passar o nutriente para outro canteiro, vai ter um equilíbrio nutricional. Então são N fatores, não deixar os vegetais, cortar o vegetal para jogar ali, deixar ele ali, que ali é proliferação de fungo, de bactérias, insetos, entendeu? Ficar sempre monitorando, se puder botar armadilhas entomológicas para ver a infestação da praga, melhor ainda. Ir no plantio direto, até planta de casa mesmo. A planta, não estou falando só de frutíferas, não, oleaginosas, leguminosas, não. Plantas que eu falo até no jardim de casa, tem que ficar monitorando. Não aguarde meio-dia, porque se aguarde com a insolação, o sol muito quente, vai haver salinização do solo, os sais vão subir para o solo, vai salinizar, vai piorar. Colocar o calcário antes de fazer o plantio, antes de colocar a adubação correta, que é o NPK, e os macro e micronutrientes, certo? Tem que colocar o calcário justamente para equilibrar o pH do solo, que geralmente o solo brasileiro é ácido, o solo é muito ácido, e o calcário ele diminui a toxidez do alumínio, que é tóxico para os vegetais. Então, são N fatores, não é um fator, são N fatores. Então esses fatores têm que estar coligados um com o outro. Viu, Alexandre? Viu, Fábio? Isso aí é para você aí, ok? Então, para a semana eu vou ver se eu consigo aí dar uma palestra aí nos produtores rurais para ver o negócio da minha consultoria online aqui, ok? Até mais, até a próxima. Alexandre Lira de Caruaru. Muito boa noite. Fé em Deus. Tchau, tchau.